Fala galera, Lud Amano falando aqui. Eu tô com uma dúvida aqui hoje da Miriam Gonçalves, que é uma ex-aluna nossa aqui. Ela disse o seguinte, ó: montei uma agência e eu estou com muita dificuldade na questão de precificação. Não sei precificar ao certo os meus serviços e gostaria de saber uma forma de fazer esse cálculo com mais segurança. Muito bem, vamos lá. O que a gente precisa entender na hora de precificar os nossos serviços? Existem duas coisas básicas que são utilizadas na hora da precificação, de calcular a precificação. Uma coisa é o seu custo e outra coisa é o valor que você entrega. Isso você vai ver na maior parte dos lugares que você vai procurar, pesquisar a respeito desse tema. Só que eu vou adicionar uns outros componentes aqui a mais para esse cálculo, tá? A ideia não é complicar para você, mas é te dar uma visão mais abrangente dessa história de precificação. Geralmente as explicações que a gente vê por aí são muito simplistas, tá? O que você tem que entender? A forma de precificar pode mudar um pouco dependendo do estágio de vida que a sua empresa tem, porque algumas coisas mudam de acordo com esses cenários. Quando você está muito no começo, você tem pouco cliente, você tem pouca segurança das coisas, então você precisa muito vender, você não pode desperdiçar clientes, por exemplo. Quando você já está maior, você já tem vários clientes recorrentes, pagando, etc e tal, as coisas também são diferentes. Você já tem mais segurança para poder dispensar clientes indesejados, por exemplo, ou clientes que não têm um fit tão bom com a sua agência, enquanto que no começo isso pode ser um pouco mais complicado. Outra coisa que muda muito, dependendo do estágio de empresa que você está, é a sua estrutura de custos. Imagina que você é um freelancer que está começando agora, que você trabalha de casa, você não paga aluguel, você não tem funcionário, você usa software pirata e você não emite nota, por exemplo. Você tem uma estrutura de custos. Agora, imagina que você tem uma agência com 30 colaboradores, vários deles em regime de CLT, você tem uma folha de pagamento bem gorda para pagar, você paga aluguel, você tem uma estrutura de custos fixas muito grande. Então assim, se eu chegar para orçar um determinado serviço, o mesmo serviço, com essa primeira empresa e com a segunda empresa, óbvio que eles vão me passar dois orçamentos completamente diferentes. Porque um está começando e tem uma estrutura super enxuta com custos muito pequenos. O outro já está no mercado já faz um tempo, ele já está com 30 funcionários, já tem um monte de cliente, tem uma estrutura de custos enorme. Ele vai me passar um orçamento muito diferente. Então, se eu chegar para orçar o desenvolvimento de um site, por exemplo, o primeiro pode me cobrar, sei lá, R$2.000, R$5.000. O segundo pode me cobrar R$50.000. R$100.000 para fazer um site, não sei. Tudo vai depender dessa conta. A estrutura de custos, ela impacta bastante na forma como você precifica e o valor que você entrega também impacta bastante. Se você está começando agora a trabalhar com marketing digital, o que você tem que colocar na ponta do lápis? Sempre que você for orçar um determinado serviço, um projeto, você tem que calcular o custo que você vai ter. Então você tem que colocar aí aluguel, luz, água, equipamento, software, nota fiscal, todo tipo de custo ali, mais o custo da sua hora. Para começar, eu acho que calcular por hora é a melhor forma, é a chance que você tem de errar menos. Então o cara vai chegar para você e falar assim: eu quero fazer um site, ou eu quero que você cuide do meu Instagram, do meu Facebook, eu quero que você faça minhas campanhas do Google Ads. Você vai ter que calcular o volume de horas que você vai ter de trabalho em cima daquele projeto. É legal sempre jogar ali pelo menos uns 10 a 20% a mais de horas, porque geralmente a gente erra, principalmente quando a gente está começando. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a conta de quanto vale a sua hora. Quantas horas você vai trabalhar por dia, né? Então, vou trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais, 160 horas no mês, por exemplo. E aí você vai falar lá que você quer ganhar, para facilitar a conta aqui, R$1.600 por mês. Obviamente que você não deve querer ganhar isso, mas vamos facilitar a conta. R$1.600 por mês, dividido por R$160 a hora. Então a sua hora vale R$10. Então, nesse projeto eu vou gastar 30 horas vezes os R$10 de seu custo hora, vai dar tanto. E aí você também tem que jogar o quê? Os outros custos que você colocou lá, de aluguel, luz, água, energia, software, etc e tal. E você também tem que distribuir entre os projetos que você vai fazer no mês. Então ali está a sua estrutura de custos aplicada. Então vamos supor que deu R$500 o valor do projeto, deu 300 das suas horas,
mais uns 200 dos outros custos que você colocou ali, nota fiscal, etc e tal, deu R$500. Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar o seu lucro em cima, aplica ali o quanto você quer lucrar em cima disso, 30%, 50%, você vai colocar ali a sua margem. E vai colocar também o risco. Isso é uma coisa que pouca gente coloca nessa conta aí, mas todo projeto ele tem um risco. Por N razões, você vai entender depois com o tempo, quando você começar a atender vários clientes, que algumas coisas acontecem durante a negociação que te indicam se aquele projeto é arriscado ou não. E o que é ser arriscado? Se ele tem risco de ser cancelado no meio, se ele tem risco de ser pausado no meio, se você tem risco de tomar calote. Existe um risco de aumentar o escopo no meio do projeto. Então você pode vender um projeto simples para o cara e no meio do projeto o cara quer fazer um negócio complexo. E aí ele quer que você faça pelo mesmo preço, por exemplo, porque ele já tinha assinado o contrato. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a identificar o risco, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da própria Mirago quando a gente prestava serviços, né? Um exemplo muito claro para a gente de risco era quando um projeto, né, alguma coisa vinha do médio escalão para baixo. A demanda não partia da gerência, não partia da diretoria, não partia da presidência, partia de um nível mais inferior. Então, quando tinha alguém do nível médio para baixo defendendo o nosso projeto lá dentro, mas a alta direção não defendia esse projeto com a mesma vontade, a gente sabia que tinha um risco daquele negócio dar errado no meio do caminho, de cancelarem o projeto, de pausarem, etc e tal. Agora, quando a gente ia para uma conversa, para uma reunião onde a alta direção já estava convencido, elas sentiam necessidade, a gente já sabia que aquilo era um projeto com mais chance de dar certo, por exemplo. E aí, por que eu estou falando disso? Quanto maior o risco do projeto dar errado, você tem que colocar uma margem maior. Funciona assim com o seguro do seu carro, por exemplo. Então, se o seu carro dorme na rua, não tem garagem, você vai pagar um seguro mais caro. Se o seu carro ele é visado, ele tem mais chance de ser roubado, porque as estatísticas mostram isso, ele também vai ter um seguro mais caro. No caso do projeto, mesma coisa. Outra coisa que você tem que colocar nessa conta, possibilidade de novos projetos. Esse projeto que eu estou orçando, ele é um projeto pontual, eu vou fazer só isso, acabou, essa empresa nunca mais vai me contratar? Se esse for um projeto pontual, você não precisa ter uma margem de negociação muito grande. Agora, de repente você está orçando um projeto com uma empresa na qual você tem a possibilidade de pegar vários outros serviços que atualmente ou não estão sendo feitos ou estão sendo feitos com outro concorrente seu, e você numa conversa você pode descobrir se existe a possibilidade ou não de você começar a pegar esses outros serviços. Se existe essa possibilidade, você pode colocar isso na mesa como negociação. Então, se o seu cliente está chorando muito, quer desconto, etc e tal, você pode falar assim, olha, se eu conseguir negociar um preço melhor, eu posso prestar um próximo serviço para você com tal item ou tal outro serviço, etc e tal. Então isso também é uma coisa interessante. E outra coisa que vale muito para quem está começando é portfólio. Eu sei que o projeto é legal, eu sei que eu consigo entregar um bom projeto e eu sei que esse cliente vai trazer valor para o meu portfólio. Ou seja, um próximo cliente que vir aqui até mim orçar e ver esse cara aqui e esse projeto dentro do meu portfólio vai fechar com mais facilidade. Então, se esse projeto ele é estratégico para o seu portfólio, você também pode colocar isso na conta. Se, por exemplo, o preço está sendo uma barreira para esse cliente fechar, você pode ter uma negociação melhor ali, porque para você é interessante colocar esse cara no seu portfólio ou esse projeto que vai te trazer visibilidade no seu portfólio. Então, basicamente, o que você tem que colocar nessa sua conta? Os seus custos, né? Custo de hora, custos fixos, etc., custos variáveis. Você tem que colocar a sua margem de lucro. Você tem que adicionar aí o risco. Você tem que adicionar aí a possibilidade de fazer novos projetos com esse cliente e você tem que colocar também nessa conta o quão estratégico é colocar esse cara para dentro e ter ele no seu portfólio. Com base nisso fica mais fácil de você fazer toda essa conta aí. Então eu sei, não parece uma conta tão fácil, mas depois que você faz a primeira vez e vai acertando, você vai aprendendo a precificar melhor. Então é isso, espero ter ajudado você, tá? Se você tem alguma dúvida aí, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos.